Bom, no presente vídeo, nós estaremos hoje estudando aqui e fazendo a implementação de um sistema HVDC, que é um sistema de transmissão em grandes distâncias, né, no qual são utilizados linhas com tensões contínuas DC com valores elevados, né, High Voltage DC Current. Fazendo um paralelo com o sistema CA, né, no qual temos as grandes torres, porém corrente alternada, aqui nós vamos ter os grandes sistemas em corrente contínua, né? Aí não vamos entrar no mérito de vantagens e desvantagens, mas é um sistema que basicamente a gente vai ter um link CC entre dois inversores na ponta, no qual vai ter aí um barramento CC com uma tensão bem elevada. Do ponto de vista de controle e operacional, o sistema HVDC é algo semelhante a um conversor back-to-back, aqui eu coloquei trifásico. Ele segue a mesma filosofia, né, do ponto de vista de controle, com alguns requisitos a mais. Então aqui nós temos um sistema back-to-back comum, né, no qual nós temos de um lado o sistema trifásico e no lado oposto também um conversor trifásico. E esses conversores são interligados por esse barramento em tensão contínua. E nesse tipo de sistema, ele também é muito utilizado em DFIG, não HVDC, a topologia back-to-back, em sistemas DFIG, de geração eólica. E ele tem uma vantagem que ele permite integrar sistemas AC com a frequência diferente do outro sistema. Então, nós podemos ter uma combinação de um lado 60 Hz e do outro 50 e vice-versa, ou pode ter a mesma frequência. Então, isso faz o desacoplamento da dinâmica de frequência entre ambos o sistema. E aí nós temos aqui o barramento CC. Então, essa é uma estrutura típica de um conversor back-to-back, que do ponto de vista controle vai ser similar ao sistema HVDC, né? Dado as diferenças na parte dos inversores e do nível de tensão do link CC. No sistema back-to-back, nós temos um conversor que ele vai regular o DC bus, ele vai ser responsável por regular esse barramento, né? Ou pode ser do lado da carga, né? Vai depender de como está seu sistema. E o outro conversor, ele vai operar geralmente no modo de potência, entre a carga, geralmente o que regula o barramento CC é o que está ligado na fonte de potência, e do lado da carga, o outro conversor regula a potência. Nós não temos os dois conversores ao mesmo tempo regulando o barramento CC, porque do ponto de vista de controle vai dar problema. Então, um regula o barramento CC e o outro vai regular a potência entregue na saída do conversor. Então, passando aqui do ponto de vista de controle desse sistema back-to-back que vai ser implementado no HVDC, a estrutura típica de controle, então nós vamos passar aqui em alguns pontos chaves, no qual nós vamos partir do pressuposto que esse conversor que vai regular o barramento CC, né, então nós temos aqui duas tomadas de variáveis, tensão em corrente de linha e a tensão no barramento CC. Aqui não importa se vai ser barramento bipolar ou unipolar. Então, da tensão de linha, fazemos a PLL para extrair as informações de frequência e ângulo de fase, e a transformada DQ da tensão, onde nós vamos ter a tensão D direta e quadratura. A corrente de linha também faremos a mesma coisa, a transformada DQ, para termos a corrente direta e de quadratura da corrente aqui do inversor. E agora, como que começam as malhas de controle? A primeira malha é regular a tensão no barramento CC, no qual nós vamos considerar a tensão toda desse barramento, né? Não vai ser bipolar, vou considerar a soma das duas tensões. Temos uma tensão de referência e ela vai passar no compensador do tipo PI. Desse PI, nós vamos ter a nossa corrente de eixo direto de referência. Geralmente, a corrente de quadratura ela é igual a zero, a não ser que tenha algum requisito de compensação de reativo. Mas, no geral, nós temos aqui a corrente de eixo direto que regula a tensão no barramento. Então, nós já temos a tensão, a corrente, referências direta e quadratura, e temos agora os PIs para fazer a compensação das correntes direta e quadratura.
Então, no eixo direto, a realimentação negativa é com a corrente D, também passa no PI, e aqui temos uma ação feed-forward, né? Feed-forward, onde faz o desacoplamento entre as duas malhas D e Q, né? Que é o VD menos ômega LQ. E do lado Q também nós passamos no PI e fazemos aqui o desacoplamento entre as malhas D e Q. Depois da saída desse compensador decorrente, nós vamos ter a tensão D e Q de referência, que vai ser sintetizada no PWM. Então, uma vez que a gente tem essas parcelas de referência D e Q, então elas vão entrar aqui no D e no Q. Nós vamos pegar a ação feed-forward da tensão de entrada de D e Q. É uma ação feed-forward. E nós vamos normalizar pela tensão do barramento de forma a ter os Dutch Cycle que vai para os moduladores. Então a gente normaliza aqui pela tensão do barramento e temos a referência D e Q e novamente a transformada inversa de DQ para ABC e nós vamos ter as 3 sinais modulantes de cada fase. Então, em suma, é isso que é feito no conversor back-to-back, que vai ser implementado um high voltage. No HVDC, normalmente o barramento CC nós não utilizamos capacitores, porque aqui nós vamos usar a linha de transmissão, na qual ela já vai ter um elemento capacitivo, dadas as características dela. E os sistemas HVDC vão variar de vários níveis de tensão. Um valor muito usual é o de 750 kV. Nesse que eu estou utilizando aqui, como é simulação, eu vou usar 1000 volts. Mas geralmente eles são de 750 kV. E eu vou estar utilizando a tensão bipolar entre o polo positivo e o terra e o barramento negativo. Então, na minha simulação, eu vou usar 100 kV. Então, esse é o meu barramento CC. Aqui eu vou estar mostrando apenas um lado do conversor. Então, aqui eu meço a tensão do polo positivo e a tensão do polo negativo. Diferente do conversor back-to-back na estrutura do conversor, aqui nós vamos ter células, que aí você pode ter estrutura em ponte H ou half bridge, né? Full bridge ou half bridge. Aqui eu estou utilizando a estrutura meia ponte. Cada unidade dessa é chamada de célula. Então nós temos as células up, ou superiores, e as células down, ou inferiores. Esse conjunto de células aqui equivalem ao que seria no conversor normal. Então seria mais ou menos a seguinte parcela, né? Essas chaves superiores aqui, elas correspondem a esse conjunto de células. E as inferiores também. E você vai ter um agrupamento de N células. Você pode ter 10, 20, 30, vai depender da sua topologia. No nosso caso aqui, nós estamos utilizando 10 células nas nossas simulações. Então, eu vou ter 10 conjuntos desse superior e 10 inferiores. Então, seria algo parecido com isso aqui, onde tem a primeira célula, segunda, e aqui a célula N. Então, um conversor de 10 células, nós vamos ter 10 células na parte superior e 10 células na parte inferior. Olhando em detalhe cada célula na half bridge, então nós temos aqui o barramento CC de cada célula, né, que vai compor a tensão dele, e nós temos um detalhe nessa estrutura. Então, nessa estrutura a gente tem um detalhe que é o seguinte: das N células, nós temos que equalizar essas tensões nos capacitores de cada célula. Como nem sempre todas as células vão ter o mesmo nível de tensão, então um dos desafios, uma das dificuldades nessas topologias de HVDC é equalizar a tensão em cada célula. E como que a gente equaliza essa tensão? Quando a corrente está entrando, se a gente adotar esse sentido da corrente, bom, só lembra, aqui no PWM, vou colocar aqui A e B, lembrando que o PWMB ele é igual o oposto aqui da chave, mantém aquela mesma norma, aquela mesma regra. Se a corrente estiver nesse sentido entrando na célula, quando o A estiver igual a 1, então a corrente vai
quando o A estiver igual a 1, então a corrente, como essa chave vai estar fechada, ela vai ter que estar subindo pelo diodo e carregar o capacitor. Então, no caso do I maior que 0, a tensão no capacitor aumenta. Se isso quando o A é igual a 1. Se o A for igual a 0 e o I maior que 0, não acontece nada com o VCAP, ele fica constante. E o caso contrário também é quando o IL está saindo da célula. Então, no caso, quando o I é menor do que 0 e o A for igual a 0, então a corrente ela vai entrar aqui, vai passar no capacitor. Ela vai entrar aqui, sair pelo diodo e sair novamente aqui. Então, o VCAP não altera, tensão no capacitor. E quando A é igual a 1, a corrente entra, vai passar pelo capacitor, vai sair aqui e vai embora. Nesse caso, a tensão no capacitor, ela diminui. Então, nós vamos ter que ter cuidado com essas duas ações para a gente manter a tensão no capacitor. E nessa estrutura, a tensão nos capacitores, elas vão ser próximas do HVDC dividido pelo número de células, que vai ser a tensão em cada terminal. Agora que a gente já viu então a tensão em cada célula, vamos ver como que é feito o PWM dessa estrutura multicelular. Então, a ordem que adoto para essas estruturas é a seguinte: as células mais próximas daqui, nós vamos chamar elas de, serão as células, né, começar a contagem 1, 2, sendo que a última vai ser a célula N. Então, aqui no nosso caso, se eu adotar um N igual a 10, essa primeira vai ser a 1, 2, e essa aqui a última vai ser a célula de número 10. Então, para entender o PWM, então aqui vai ser a célula 1, 2 e aqui a célula 10. Então, nós vamos normalizar o PWM de 0 a 1. Sendo que o nosso sinal modulante, geralmente vai de menos 1 a 1, e nós vamos transformar ele para ele ficar de 0 a 1. Porque aí nós vamos pegar as nossas portadoras e para cada célula dessa nós vamos ter uma portadora. E o intervalo dela vai corresponder a 1 sobre N. Então, no caso nosso, que é 10 células, então a primeira portadora ela vai de 0 a 0,1, 0,1 a 0,2 e assim sucessivamente. E, então, essa aqui vai ser a modulante de cada célula. E um fato interessante, então é assim que funciona então, o sistema de modulação. Quando a gente olha então essa figura, uma coisa interessante dá para ser observada. Como que nós vamos conseguir fazer o balanceamento das tensões nos capacitores? Como que a gente vai fazer o balanceamento das tensões nos capacitores de cada célula? Se a gente pegar aqui, por exemplo, nesse nível aqui, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, se o nosso sinal estando nesse nível, olha que interessante. A célula 1 está no estado ligado, a célula 2 on. Como que funciona? Se meu sinal modulante estiver nessa posição aqui agora, que ele vai estar entre um valor de 0,06 e 0,7, se ele estiver nessa faixa, então a célula 1 vai estar no estado ligado, a 2 até a célula 6 vai estar ligado, a célula 7 vai estar fazendo o PWM, que ela vai estar comparando com a portadora, 8, 9, 10 desligado. O que é ligado e desligado? Quando a célula está ligada, a chave 1 vai permanecer ligada e a B 0. O off, a chave superior,
desligada e a complementar ligada. E a célula em PWM ela vai estar recebendo um pulso de PWM. Então, sempre em qualquer nível a gente vai ter um conjunto disso. Nós vamos ter X células que vão estar em ON, Y células que vão estar em OFF, e sempre nós vamos ter uma célula em PWM. Então a regra disso aqui é o quê? X mais Y mais 1 tem que ser igual a N. Então em qualquer nível, se a gente pegar aqui, por exemplo, vou mudar a cor aqui, se a gente considerar então que está no nível aqui, então nós vamos ter a célula 2 em PWM, a célula 1 ligada e as outras OFF. Então nós vamos ter uma célula ligada, uma em PWM e 8 células em OFF. Então a regra para a gente fazer o balanceamento das tensões nos capacitores, conforme a gente já viu, que a gente só consegue balancear as tensões nos capacitores através do ligar, se a corrente for maior que zero, ligar essa chave e diminuir a tensão do capacitor, se a corrente for menor que zero, também ligar essa chave. Do ponto de vista de carga, então, como que funciona? Em vez de eu estar organizando desse formato, eu vou escolher quais as células que estarão no estado ON ou em OFF, desde que respeitem essa regra aqui. Então, a primeira coisa para balancear os capacitores é descobrir em qual nível que está. Então, a gente vai descobrir em qual nível. Descobrindo o nível, a gente vai saber quantas células vão ter que estar em ON e quantas células tem que estar em OFF. Então, vamos supor que a gente está no nível que a nossa... E como que a gente descobre o nível? Através do sinal M da modulante. Então, através desse sinal modulante é que a gente descobre o nível. Então, se o M, por exemplo, estiver entre 0,4 e 0,5, qual que vai ser o nível dele? Então, ele vai estar nesse nível aqui, ó. Ele vai estar no nível 5. Então, se o M estiver entre 0,4 e 0,5, então já sei que o nível é 5. Se ele está no nível 5, eu vou ter que ter 4 células em ON e uma em PWM e 5 células em OFF. Só que eu não preciso seguir essa regra que está aqui. Eu tenho que escolher das 10 células e ordenar 5 em OFF e 4 ligadas e uma que está em PWM. Quem vão ser as células que vão estar em OFF? Se a corrente for maior do que zero, as células que vão estar desligadas são aquelas que estão com os VCAPs maiores. As células que vão ficar desligadas são aquelas células que estão com as tensões menores. Opa, cometi um erro aqui. Não, só corrigindo. Nós vamos ordenar os VCAP em ordem crescente. Nós vamos ordenar e as células que vão estar em estado ON são aquelas que estão com os menores VCAPs. Então, eu vou escolher, se eu preciso estar com 4 células ligadas, então eu vou escolher 4 células que têm os menores VCAPs e passar para elas ficarem no estado ligado. Dessas 4, agora eu passo para 5 células que têm as maiores tensões e vou passá-las para o estado desligado. E a célula restante é a célula que vai receber o sinal modulante. Então, é simplesmente assim que nós fazemos o balanceamento das tensões nos capacitores. Eu sugiro assistir este vídeo aqui,
Então, uma ótima recomendação é assistir esse vídeo, eu vou deixar o link na tela, que ele trata essas questões de níveis, como que é feito o balanceamento. Então, aqui the positive direction is such that it will Então, essa é a técnica que é usada para fazer o balanceamento das tensões nos capacitores, né? Agora, e no barramento CC, como que é feito o balanceamento? Então, no sistema high voltage, como que eu balanceio as tensões no barramento? Eu vou também mexer na parte do PWM, onde eu vou ter aqui a modulante das partes superior, que eu vou chamar de AP, e a inferior eu vou chamar de DAO. Então, a modulante AP vai ser o próprio M, vai fazer a relação da parte positiva sobre a média da tensão no barramento. E o M-DAO, que é a parte inferior, vai ser o inverso dessa modulante, vezes a relação da tensão negativa sobre a média do barramento. E aqui a gente vê uma coisa interessante. Um fato interessante é que o M é o sinal de controle, né, que já foi processado. Toda a parte do DC Balance, tanto na parte do High Voltage e da tensão em cada célula, é feito apenas na modulação PWM. Eu não altero mais o controle. Então, se a gente voltar aqui, o controle já foi obtido aqui. Esse M já é o sinal que vai regular a tensão no barramento CC. Agora eu preciso equalizar as tensões em cada célula e as tensões entre o barramento CC positivo e negativo. Isso é feito apenas no PWM. Então, vamos ao código na simulação e depois fazer a implementação do SP. E depois fazer no RIO. Então, tem um sistema aqui que é de 100 kV, o barramento aqui positivo e negativo. Aqui é um sistema composto por 10 células, né? Então, vou ter 10 aqui e 10 aqui, totalizando 20 células por braço. E aqui tem uma linha de 13.8 kV tensão de linha e o barramento aqui de 100 kV. Então, na parte do controle, aqui tem onde que eu faço o meu sinal M, que está aqui nesse script. Então, dando uma olhada no código, a gente vê que ele é relativamente simples. Então, obtém as tensões do barramento CC, que é a soma dos dois, as tensões correntes, faça a decomposição da tensão de ABC para DQ, realizo a PLL, a corrente de ABC para DQ, o compensador da tensão no barramento CC, os compensadores de corrente D e Q, a parte do desacoplamento, depois faço a recomposição da corrente de DQ para ABC, aqui tem os feed forward, normalizo pela tensão do high voltage, e daqui eu já tenho os 3 duty cycle que vai. Então, a estrutura de controle do high voltage é esta. Depois do high voltage, agora nós vamos para a estrutura do PWM, que é onde é feito o balanceamento das tensões nos capacitores. Então, aqui eu organizei por fase. Então, vem o M da fase A, B e C. Então, aqui tem o da fase A, B e C. E como que é feita a alteração aqui no código? Então, nessa parte aqui, eu tenho o M-up e o M-down, na qual já faço a normalização para o DC Balance High Voltage, pego a corrente do braço para eu saber se ela está entrando ou saindo na célula, e aqui meço a tensão de todos os capacitores. Depois que eu medir a tensão dos capacitores, eu aplico o algoritmo de ordenação, que ele vai organizar todas as tensões dos capacitores em ordem... agora fiquei na dúvida se é ordem crescente ou decrescente. Bom, mas ele vai ordenar elas da maior para menor e vice-versa. Então, eu parto do pressuposto que todos os duty cycles vão estar ligados, ordeno as tensões nos capacitores.
Depois que ordenei as tensões nos capacitores, eu vou, no meu índice de modulação, eu vou descobrir em qual nível que está. Então, através do valor do M, eu vou descobrir se eu vou estar no nível 1, 2, 3, até o 10º. Descobrindo qual nível que está, eu vou descobrir o número de células que tem que estar ligados. E aqui eu faço uma compensação do M, por quê? Por que eu preciso fazer essa parte aqui? Vamos supor que eu esteja aqui nessa célula. Então, para ela estar nessa célula, o M tem que estar entre 0,4 e 0,5. O M vai... Se tiver abaixo, vai estar na outra. Então, o M ele vai estar entre 0,4 e 0,5. Então, disso, eu só tenho que pegar o valor do M de tal forma a observar o valor que está entre 0,4 e 5. Então, eu vou pegar o M. Porque daqui eu vou ter o M sempre. Porque dessa forma, eu fazendo essa conta, eu consigo tirar os limites dos níveis e vou ter o M sempre entre 0 e 0,01. E aí depois eu multiplico por 10, aí eu vou ter o meu DUT, que vai ser de 0 a 1, que é para passar para o meu PWM. Então, descubro o número de células que não está ligada e o valor do M. Descoberto o número de células ligadas, eu vou descobrir o número de células que vão estar desligadas, através dessa regra aqui, da regra inversa. Bom, então agora eu comparo. Se a corrente for maior que 0, então eu vou descobrir quais as células que vão ter que estar desligadas. Como o algoritmo já ordenou, então as primeiras células são as que têm as maiores tensões. Então, eu vou varrer de 0 até o número de células que tem que estar desligada. E eu vou passar o Duty Cycle delas para 0. Se o I for menor do que 0, a lógica vai ser o contrário. Eu vou pegar as células que precisariam estar desligadas e coloco aqui. Depois que agora eu já tenho as células que vão estar on e off, agora eu tenho que ir para a célula que vai precisar receber o PWM. E qual a célula que vai precisar ter o PWM? É a que vai parar o if aqui. Se eu precisar de 5 células em off, então a sexta célula é 5. Então, se eu precisar de 5 células, se eu tiver 5 células em off, a sexta é que vai estar o PWM. Então, vem para essa sexta célula, pego o índice dela, pego o valor do M e recomponho ele. Então, eu vou descobrir qual que é a célula, qual que é a sexta. Pode ser qualquer uma desse nível aqui. A célula que vai receber o PWM pode ser qualquer uma desses que estão aqui, mas eu não sei qual que vai ser. Então, o que eu faço? Se a célula que for receber o PWM, digamos que for essa daqui, que vai receber o PWM, então o que eu tenho que realizar? Eu vou somar 0,8 mais o valor de M, que M antes estava entre 0 e 0,01. Então, eu somo esse valor, aí ela vai ficar com os limites dentro dessa faixa, dessa célula. Então, este que é o objetivo dessa parte. E aqui eu faço para a parte inferior. Então, uma vez organizado os PWMs, a gente volta e manda ele executar para as respectivas células. Então, a organização nossa vai ficar da seguinte maneira. Do nosso sistema, eu vou ter um DSP rodando o controle, no qual dele ele vai sair o sinal modulante A, B e C, né? E na frequência de amostragem dele vai ser 20 kHz. Depois que ele obteve esses M, eles vão passar para
3 DSPs, na qual eles vão ficar responsáveis apenas para fazer o PWM, eles não farão o controle. E ele vai ser chamado de modo slave. Aí este M vai ser esse DSP é responsável por gerar os 20 sinais de PWM. E normalmente a frequência desse sistema ela é baixa. Então, nós vamos colocar 2,4 kHz. Por que eu estou fazendo dessa forma? Para usar em conversores multiníveis, é necessário grande quantidade de pinos com PWM. A gente vai precisar de muitos pinos desses aqui, ó, mas muitos. Então, a gente pode fazer uma jogada com FPGA e por aí, mas como esse DSP ele tem 36 pinos de PWM, colocando um por fase vai nos atender. E outra coisa também é que nós precisamos de muitos valores de ADC, porque precisamos medir a tensão em cada capacitor. Então, nós vamos ter um que vai estar rodando o controle e ele vai enviar esses sinais para os DSPs através do conversor DAC. Aí, esses DSPs eles vão receber o sinal M, as tensões nos capacitores e as tensões do HVDC e as correntes de cada braço. E aí vai organizar o PWM de cada célula. Ele vai ter, então, configurado em 20 PWMs. E aqui também vai ter um sinal de sincronismo. Então, essa parte aqui, ela vai enviar o M pelo DAC e um sinal de sincronismo para organizar, manter tudo sincronizado. Então, vamos aos códigos para ver como que fica. Então, aqui eu tenho o projeto HVDC no 379D, né? Então, basicamente, é aquele template que nós já vemos utilizando há muito tempo, né? Tudo isso aqui faz parte do template. Então, esse aqui é a medida. Então, aqui eu tenho os meus compensadores de corrente, tensão do barramento CC, a PLL e a tensão ABCDQ. Aqui tem a estrutura do nosso template. Então, basicamente, isso aqui não precisaria. Eu deixei aqui, mas não precisaria. O que vai nos interessar são apenas essas três funções, para configurar o ADC A e B e o DAC, que é para enviar o nosso M. Aqui alguns sinais de medição, os valores dos compensadores. Aqui um mecanismo que eu faço para fazer os offset, tudo. E durante o controle, faço as medições de corrente, a tensão no HVDC e tensão, removo o offset. E aqui que começa o controle. Então, PLL e a transformada DQ da tensão, depois a corrente ABC para DQ, High Voltage Controle. Eu controlo a soma das duas, eu não controlo uma da outra. Isso é feito no módulo de PWM. As correntes DQ, normalizo de DQ para ABC, normalizo pela tensão no barramento. Aqui essa aqui é só um teste, vou comentar. E aqui eu tenho os nossos M, A, B e C. Normalizo para ficar entre 0 e 1. E envio para os DAC, que vão ser enviados para o outro DSP. Então, simplesmente esse é o código do master. Agora, no código do slave. O código do slave. Vou começar aqui dentro. Vou configurar o GPIO, onde eu vou configurar 10 módulos de PWM. Vou usar um pino para ser o sincronismo do PWM. Então, vou configurar o GPIO 57 e ele vai ser associar ele no input X bar de número 5. Então, por que disso? Então, aqui no datasheet a gente fala que a gente pode colocar um pulso externo para sincronismo, né, que a gente pode ter
duas opções, external sync 1 e external 2, para fazer a sincronização dos PWM. E como que eu faço para usar esses externos? Então, dando uma olhada aqui no crossbar, input xbar, então aqui tem o 1 e o 2, que é o que a gente usa para fazer o sincronismo do PWM. E quem que são eles? Já são definidos os input 5 e 6, que isso é o input 5 e 6 que pode ser usado para pulso externo de sincronismo. Então, se a gente olhar aqui na tabelinha, então eu vou configurar o pino 57 como input e eu passo o número dele para o input 5, para ser o pino de sincronismo. Então, configurei o GPIO, aqui é o módulo que vai dar mais trabalho para a gente configurar. Então, habilito os 10 módulos de PWM, configurei o período. Neste caso aqui, eu não vou usar o PWM como RAI complementar. O PWM-A vai ser separado do B, porque nós vamos estar utilizando o A para ser o PWM das células superiores e o módulo B para ser o PWM das células inferiores. Então, com o módulo 10, nós conseguimos até 20 PWMs. Como eu estou no P65, então configuro aqui o pino de entrada para fazer o sincronismo, habilito a fase, configuro o comportamento para fazer a comparação e aqui eu faço o do módulo B. Só que para eu não ter que copiar 1, 2, 3, 4 e 5, eu criei essa função aqui que ela copia a configuração do PWM1 para todos os demais PWM. Então, ele vem aqui, pega e copia de um para o registrador do outro. Aí eu economizo. E aqui habilito o PWM1 para disparar o ADC. Então, configurei o PWM. Aqui eu arbitrei, você configura o ADC para amostrar as tensões nos capacitores e tudo. Como não vai ter a parte prática, vai ter só a do rio, então depois a gente faz lá. Aqui inicializo todas as células com 0. E quando o código estiver rodando, deu interrupção no ADC, meço o valor do M, tensão positiva, negativa, a corrente e as várias tensões nos capacitores. Eu não coloquei todas, só algumas. Então, e sinalizo que tem uma nova amostra. Então, a parte do ADC aqui. Agora eu venho para a parte de organizar o PWM. Pego o up e o down, conforme já foi discutido, né? O valor do M, e faço a ponderação para equalizar as tensões nos capacitores. Faço o algoritmo de ordenação das tensões nos capacitores. Disso eu obtenho em qual nível que está, né? Para saber quantas células vão precisar estar ligadas e desligadas. Faço a ordenação dos duty cycles conforme o nível de tensão no capacitor e a célula que vai receber o pulso de PWM. E faço com a parte inferior. E depois que eu tiver os duty cycles, aqui eu posso tirar que foi um teste, eu vou e distribuo aqui para os 10 PWM, para eu não copiar 10 não, 20 PWMs, né, que seriam. Então eu criei essa estrutura, para eu não ter que ficar fazendo linha a linha, aí eu chamo essa estrutura aqui, que é onde vai estar os 10 registradores. Então esse que é o código. Vamos ver primeiro uma simulação. Então, vou rodar aqui a simulação. Opa, deu um erro. Então, rodando a simulação. Então, aqui a gente vê a tensão em cada capacitor diferente, ela se equalizando para dar os 1000 volts, que é a tensão no barramento DC. Aqui é as tensões de linha e aqui as correntes. E aqui é a potência ativa e reativa. Então, o sistema funcionando como era previsto. E vamos olhar aqui dentro dos PWM. Então, aqui tem a tensão de todos os capacitores. Então,
Aqui a tensão dos 10 capacitores, todo equalizado. Como a gente pode observar, esse gráfico ele ficou. Olha que interessante, ele não regula a tensão em 10.000 volts, ele mantém todas equalizadas. E olha lá, ela vai ficar entre 10.100 volts e 990 volts. Então é um valor considerável de equilíbrio da tensão dos VCAPs. Então todas as tensões no VCAP ficaram próximas disso daí. Então é um resultado legal. Então olha o valor que ela ficou, abaixo de 1% de desvio. E aqui são de todos os outros. Então aqui a gente pode ver que elas sempre ficam abaixo de 1%. Ou na verdade é 10%, né? Bom, agora eu vou descarregar o código. Vou descarregar aqui do 379, né? Que é a parte do master. Bom, por enquanto vai estar rodando. E agora eu vou também habilitar aqui do outro DSP. Então aqui já está rodando o módulo slave do PWM. Aqui é o sinal M que ele está recebendo. E vamos ver aqui um pouco do que está acontecendo externamente. Bom, então aqui eu tenho o 379, o master. Deixa eu tentar focalizar. E o P65 que vai ser o slave. Então, aqui nós temos o sinal modulante, que é o sinal M que manda, e aqui no fio verde o pulso dessincronismo. Então, no canal 1 amarelo aqui, eu estou medindo o pulso de sincronismo, e nesse canal aqui, que é o canal 2, eu estou medindo o PWM. Então, se eu olhar aqui, PWM do módulo slave, e aqui é o pulso dessincronismo. Então, se eu remover o fio verde, se ele não houver sincronismo, vamos ver como que fica. Aí eu vou pôr aqui no... Deixa eu dar uma pausa. Então, eu removi aqui o cabo verde, né? Então, olha lá, os pulsos sem sincronismo. Então, a gente vê que aqui tem um jitter de fase, né? Ele vai deslocando. Então, para evitar isso, é que eu utilizo, então, o pino de sincronismo, que a gente vai ver o que acontece. Então, lá, fica todo sincronizado. Então, está aqui o que seria a nossa implementação. E aqui fica responsável apenas por fazer o módulo DPWM. Então, para a nossa implementação no Rio, eu vou estar utilizando um Rio e um DSP379, no qual é o master, igual já foi apresentado, no qual ele vai estar recebendo o Rio a tensão do barramento CC, corrente e tensões, e vai estar devolvendo para ele os M's, que são os modulantes. Então, de certa forma, o que nós vamos embarcar dentro do Hardware in the Loop é a parte de potência do nosso sistema, que vai estar aqui dentro, e os outros 3 DSPs, que vão ter um controle por fase, que é o que faz a modulação PWM, ela também vai estar sendo embarcada aqui dentro. Não dá para utilizar isso aqui do lado de fora, porque o Rio ele tem limitações de GPIOs e também tem limite de I/O, de entradas analógicas e de saídas analógicas. Então, por isso que essa parte aqui que faz o controle dos PWMs, a ordenação e o balanceamento, é feita toda no Rio. Então, a proposta vai ser embarcar toda essa parte aqui no Rio e apenas essa parte aqui que vai ficar no DSP. Então vamos ver como que ficou a nossa implementação. Então aqui no nosso esquemático do Rio, como que ficou a nossa implementação?
Então, aqui nós temos as nossas 10 células na parte superior e 10 células na parte inferior. Então, temos aqui na fase A, B e C, aqui saem as correntes, a tensão em cada capacitor. Então, a parte de potência é essa. Aqui são alguns core, que é para fazer a separação em qual núcleo do rio que vai ser processado, né? Então, eu estou usando 4 núcleos, né? Sendo que cada braço é processado em um núcleo e no terceiro núcleo é a fonte de tensão. Então, aqui ele faz só acoplamento, é só isso. Aqui a tensão de entrada, medições de corrente e tensão. Aqui eu não usei o modelo de linha de transmissão, mas por uma questão de eficiência, porque já estava ficando complexo aqui a simulação. O high voltage aqui, no qual eu tenho o positivo e o negativo. E aqui são 3 modos que vão fazer a correção do PWM. Então aqui temos a parte que vai fazer as portadoras. Então todas essas portadoras, as 10 portadoras, é feita nessa parte aqui, onde eu tenho as portadoras da parte up e da parte down. E aqui eu tenho o controle de cada fase. Então, recebo a tensão de todos os capacitores, a corrente, tensão do positivo e negativo. Aqui eu entro a entrada analógica, que vem do DSP, e aqui é onde recebe o pulso de sincronismo. E aqui entra as portadoras e sai os pulsos do PWM. Então, aqui dentro do código C, tem as entradas, saídas, algumas variáveis que eu uso para o programa. E aqui tem todo aquele código de ordenamento que a gente fez. Então, vamos compilar e ver funcionando. Bom, aqui ele já terminou de gravar, então vou abrir aqui a tela do supervisório que eu já tinha feito para monitorar. E vou aqui no DSP, na parte do master, e vou também compilar e pedir para enviar. Bom, então já preparei aqui o DSP, no qual aqui nós temos a tensão do barramento, a tensão da rede, nós vamos medir a tensão VA desse ponto, aqui nós vamos medir a tensão positiva, e aqui nós vamos medir a corrente ILA. Então, voltando aqui para a interface do rio, vamos ligar. Bom, aqui já começou a aparecer e vamos lá ver no DSP como é que ele está funcionando. Ó, embora aqui está aparecendo 53, na verdade é 50 volts, porque há um erro de ganho de ADC que precisa ser ajustado. Mas, então aqui nós já começamos a ver. Deixa eu fazer uns ajustes aqui. Bom, então aqui temos a tensão na rede, aqui tem a tensão no barramento CC regulada lá em 50 volts, e aqui a corrente L, porque como não tem carga, então a corrente é quase zero. Então a gente vê aqui funcionando 50 volts, tanto a positiva quanto a negativa que está aqui. Então eu vou aumentar só um pouco a carga aqui para a gente ver drenando uma corrente da rede. Antes de aumentar a carga, então volto aqui para o supervisório. Isso aqui tem que ajustar esses ganhos aqui, conforme o ganho que eu utilizei aqui no DSP. E só esqueci de mostrar, então vamos ver aqui. Então aqui tem as tensões nos capacitores. Eu não peguei todas as tensões porque são muitas tensões nos capacitores, são 20 tensões. Então é muita tensão, eu peguei apenas algumas. Então aqui tem a gente vê tanto dos capacitores superiores up e dos capacitores down. Então a gente vê que ela está. Então são 2 kV por divisão, então 2, 4, 6, 8, 10. Então está lá a tensão regulada. E aqui a tensão no barramento CC de 50 kV. Então a gente vê aí claramente ele regulando. Olha lá. Então seria equivalente ao que está na nossa simulação. Seria essas duas tensões.
E as tensões aqui na célula. Então, seria basicamente isso que a gente está vendo regulado. Então, está aí funcionando no Typhoon Hill. Vou aumentar um pouco a carga para a gente ver uma corrente de rede. Bom, aumentei a carga, agora vamos ver como vai ficar o comportamento do nosso sistema aqui. Bom, está lá tentando regular o barramento CC, vamos ver se ele vai conseguir. Bom, deu um problema, mas conseguiu regular lá a tensão nos capacitores e o barramento CC está regulado. Então, eu havia diminuído esse resistor de carga. Então, vamos ver aqui no DSP. A corrente ainda não está no formato que eu queria, provavelmente tem que dar uma refinada aqui nesses ganhos aqui de KP e KI, né? Mas a tensão no barramento, tanto positiva quanto negativa, está regulando aqui, né, nos 500 volts, né? A gente pode, nos 50 mil volts, tanto a positiva quanto a negativa. Agora vamos aproveitar aqui, que a gente já está vendo, vamos ver os sinais que ele está recebendo do DSP. Então nós vamos aqui nos sinais modulantes, né? Olha aqui os sinais que eles estão recebendo, que são exatamente esses sinais aqui que o DSP está mandando de volta para o rio. Então, são esses 3 sinais. Vou aproveitar aqui e ver como que o rio está enxergando as formas de onda da corrente. Se está um pouco diferente, mas provavelmente não. A corrente que ele está enxergando realmente precisa de um ajuste no controle. E aí fica para uma outra fase. Deixa eu diminuir aqui, colocar. A corrente está... A malha de controle está funcionando, porém, como a tensão nos capacitores no barramento está regulado, provavelmente tem que ajustar o ganho da malha de corrente. Bom, pessoal, então está aí funcionando a nossa proposta de controle, né? E validamos aí por meio de simulação e na plataforma Rio. É claro que precisa de uns ajustes de controle, mas o principal era ver funcionando a implementação do HVDC. Até a próxima.